Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Chegamos a um novo trimestre da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. Neste quarto trimestre estudaremos o tema O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Então, meus irmãos, esta é a nova revista do quarto trimestre de 2019. Capa dura, como sempre, um excelente acabamento. E também nos acompanhará nesse trimestre o livro de apoio do pastor Osiel Gomes e também a revista Ensinador Cristão. Já de antemão, meus irmãos, quero dizer que o livro de apoio, pelo menos na primeira lição, é um livro bastante profundo. Tem bastante subsídios para a lição, pelo menos para a lição 1, que é a que eu li. O problema desse livro é que ele tem assim, uma linguagem bastante elevada. Talvez alguns dos irmãos, professores, que são mais simples, tenham um pouco de dificuldade em entender algumas coisas que estão escritas aqui. Porém, meus irmãos, temos a internet para nos ajudar, para sanar estas dúvidas. Então, eu recomendo quem puder, compre o livro. Este livro, sim, tem bastante subsídios para a sua aula. Não é assim bastante extensa a temática de cada lição, mas apresenta mais subsídios do que a lição escrita e tem mais coisa escrita, mais conteúdo. Pela espessura do livro e pelo preço que a CPAD está cobrando, esse livro, então, está atendendo bem, pelo menos nesta primeira lição que nós estaremos comentando hoje. Tem bastante conteúdo, tem bastante coisa para ajudar os amados irmãos professores. Então, meus irmãos, na aula de hoje, estaremos na aula de número 1. O título dela é Conhecendo os 2 livros de Samuel. Nesse trimestre, meus irmãos, então estaremos olhando, estaremos tratando de temas referentes aos 2 livros de Samuel, 1º Samuel e 2º Samuel. São livros considerados da classe livros históricos, porém, neles estudaremos lições de 3 personagens bastante importantes. A primeira personagem é o profeta Samuel, a segunda personagem é o rei Saul e a terceira personagem é o rei Davi. Então, estaremos estudando durante todo esse trimestre os 2 livros de Samuel. Acredito que será uma aventura bastante interessante, pois existem bastante coisas a serem aprendidas, bastante situações, aspectos da vida dessas 3 pessoas, desses 3 servos de Deus, que podem ser estudados, que podem ser imitados, principalmente no que diz respeito à vida de Samuel e de Davi. Existem muitas qualidades, muitas virtudes que nós, como servos de Deus, podemos imitar, podemos nos espelhar neles. Então, para esta primeira lição, cujo título eu já falei, Conhecendo os 2 livros de Samuel, temos para o texto áureo 1 Samuel 1,18, que diz: E disse ela, acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Este texto áureo está se referindo a Ana, esposa de Eucana, quando estava ali no final da sua oração a Deus, clamando pela vida de um filho. Na verdade prática nós temos, nos livros de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Veremos, meus irmãos, durante todo o trimestre, as histórias maravilhosas que contém nesses 2 livros de Samuel. Realmente épocas difíceis, realmente épocas de bastante pressão, de bastante sofrimento, mas, como o comentarista disse, apesar das circunstâncias adversas, Samuel e principalmente Davi foram vitoriosos no seu serviço de adoração ao Senhor nosso Deus. Como leitura bíblica em classe, temos 1 Samuel capítulo 1, versículos de 1 a 8. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão,
filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui então nós temos o início do livro de 1 Samuel, contando a história de Ana, contando as dificuldades que Ana passava ali dentro da sua própria casa, onde Eucana havia tomado 2 mulheres. Infelizmente, Ana, até aquele momento, ainda não tinha gerado filhos e por conta disso ela era perseguida pela sua, como diz a própria Escritura, a sua competidora. Vejam que situação difícil, irmãos, para uma casa onde há 2 esposas para um homem só. Eles estavam errados, né? Eucana estava errado. A Bíblia fala lá no começo, em Gênesis: deixará o varão seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão 2 numa só carne. Mas pela dureza do coração, os israelitas passaram a adotar a poligamia, o que trouxe muitos problemas para a vida deles. Mas nós aqui no Novo Testamento sabemos que temos apenas uma esposa. Inclusive Paulo foi claro quando disse: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Então hoje somos defensores da monogamia. Deixará o varão o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Como objetivo geral desta lição temos expor a introdução aos livros de Samuel. Esta lição, meus irmãos, daremos uma pequena introdução nos livros de Samuel. Vai ser uma aula mais histórica, né? Mais explicativa, no sentido de apresentar informações com bem pouca aplicação prática para nós. Mas mesmo assim é importante nós entendermos este livro. Mesmo assim é importante nós observarmos as suas características. Como objetivo específicos temos, primeiro, para o tópico 1, apresentar o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. Para o tópico 2, pontuar a autoria e a data de 1º Samuel, de 1º e 2º Samuel. Para o tópico 3, explicar a teologia dos livros de Samuel. E por fim, para o tópico 4, apontar Samuel como o divisor de águas em Israel. Esta lição em particular, nós teremos 4 tópicos, mas não são tópicos extensos, são tópicos curtos e bastante interessantes. Vamos então, meus irmãos, para a introdução. Nesse trimestre estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel. Na Bíblia hebraica ou judaica, os livros de 1ª e 2ª Samuel pertencem à seção conhecida como profetas antigos. Já na nossa Bíblia, na Bíblia protestante, os livros de 1º e 2º Samuel estão na classificação dos livros históricos. Os irmãos bem sabem que temos algumas classificações dos livros da Bíblia. Por exemplo, nos livros do Antigo Testamento temos a classificação do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né, escritos por Moisés. Temos os livros históricos, temos os livros, né, de louvor, que seriam a parte ali de Salmos, Provérbios e tudo mais. Temos os livros dos profetas menores e os livros dos profetas maiores. Então são classificações, né, que a teologia faz desses livros. E 1º e 2º Samuel
estão inseridos na categoria livros históricos. Isso na Bíblia protestante, na nossa. Na Bíblia judaica, como eu já falei, na Bíblia hebraica ou judaica, esses dois livros pertencem à classe, né, a seção dos profetas antigos. Continuando então, veremos que eles mostram como Deus escolhia os homens para reinar sobre Israel. A partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi, perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. A Bíblia, meus irmãos, é maravilhosa por ser a palavra de Deus. Porém, essa questão de Deus nos mostrar, através da Bíblia Sagrada, que os seus heróis, entre aspas, eram pessoas normais, pessoas comuns, nos mostra que todos nós podemos fazer diferença na nossa vida. Todos aqueles que foram heróis da fé não foram pessoas perfeitas, foram pessoas assim como nós, foram pessoas sujeitas às mesmas paixões a que nós somos sujeitos. A diferença, muitas vezes, é que elas decidiram crer, elas decidiram se esforçar, elas decidiram, como diz a linguagem de hoje, correr atrás para serem servos fiéis a Deus. E tem mais uma situação interessante. Elas receberam a ajuda de Deus, assim também como nós podemos receber. Veja o que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então vejam, meus irmãos, nada está em nós. A capacidade de vencermos, a capacidade de fazermos, de trabalharmos para o Senhor, vem tão somente das mãos de Deus. Nós precisamos buscar, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos meditar na palavra, obedecer. E Deus nos dará essa condição, Deus nos dará esta capacidade. Mas não podemos estar sentados esperando, precisamos nos levantar e buscar ao Senhor, ser-lhe fiel, para que as suas bênçãos nos alcancem. Em relação a essa questão dos homens especiais, nós podemos ver em Tiago 5,17. Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Vejam, meus irmãos, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, mas foi um herói da fé. Que Deus nos dê graça, irmãos, para nos inspirarmos nos textos bíblicos e entendermos que todos nós podemos fazer diferença nesta terra. Basta nós nos posicionarmos, basta nós querermos. Deus conta conosco. Deus nos chama para fazermos diferença nesta terra pecaminosa. Como ponto central da lição temos: Deus levanta pessoas para cumprir o seu propósito. Este ponto central vem corroborar com o que acabamos de falar. Deus quer levantar a todos nós. Deus quer nos levantar, Deus quer nos usar. Cabe a nós nos colocarmos à disposição de Deus para que Ele nos use. Assim como Ele usou Samuel, assim como Ele usou Elias, assim como Ele usou Davi, Deus também quer nos usar. Cabe a nós aceitar este chamado ou não. Oxalá que possamos ouvir o chamado do Espírito Santo e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Para o tópico 1 nós temos o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. Primeiro, a originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1º e 2º Samuel formavam uma só obra, assim como 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. A divisão, irmãos, desses livros, de saindo de um livro para 2, se deu com o surgimento da Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego koiné, que se deu no século II, entre o século III e o século I a.C. Então, com a Septuaginta, estes 6 livros, esses 3 livros, que seriam Samuel,
Reis e Crônicas foram divididos em 2 livros cada um. Então, se deu com a vinda, com o surgimento da Septuaginta. Continuando então, os livros de 1º e 2º Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel, a partir de sua entrada em Canaã, século 12 a.C., até o cativeiro na Babilônia, que foi em 587 e 586 a.C. Realmente, irmãos, esses 2 livros cobrem um espaço de aproximadamente 500 anos da história de Israel. Eles não são apenas registros de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus, indispensável para o nosso ensino, edificação e consolação, como está em 2 Timóteo 3 e 16. Paulo nos diz em 1 Coríntios 10, 11, que as coisas que foram escritas para aviso nosso, ou seja, para que aprendamos com os acertos e os erros das personagens bíblicas. Então, meus irmãos, temos que olhar para a Bíblia inteira com bastante cuidado, com bastante amor, porque a Bíblia tem a nos ensinar desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo 22 do livro de Apocalipse. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é apta para nos ensinar, para nos exortar, para nos consolar, para nos edificar, porque a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus, é a profecia de Deus para as nossas vidas. Continuando então, subtópico 2. Os personagens, na realidade, as personagens principais do livro. Há vários personagens importantes nesses livros, mas dentre eles, 3 se destacam, como já falamos lá atrás. Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. A partir destes homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu conforme os seus propósitos. Na realidade, meus irmãos, a Bíblia Sagrada trata essa questão dos homens, das personagens bíblicas, com total transparência. Não há nenhum tipo de acobertamento de ações. A Bíblia é clara, a Bíblia é nua e crua, nos mostrando que todas as personagens bíblicas eram homens comuns, homens falhos, homens fracos, homens duvidosos, homens que erravam, mas sim, homens que, na sua maioria, buscavam o arrependimento, buscavam o perdão, buscavam a restauração de Deus, para que Deus pudesse continuar usando a eles. Vejam que são exemplos para nós, hoje, os cristãos contemporâneos. Precisamos, irmãos, mais e mais nos espelhar nesses homens de Deus. E mais do que isso, não apenas nos espelhar nos homens bíblicos, mas também buscar ser exemplo para aqueles que estão seguindo as nossas pisadas. Precisamos, irmãos, a exemplo de Paulo dizer: sede meus imitadores, assim como eu de Cristo. Todos aqueles que exercem função de liderança na igreja precisam ser espelho, precisam ser exemplo, precisam inspirar aqueles que os ouvem, para que eles os imitem. Vejam que responsabilidade enorme nós temos sobre os nossos ombros. Inspirar pessoas a serem como nós. Que Deus nos dê, irmãos, da sua graça. Continuando então, subtópico 3, o propósito de 1º e 2º Samuel. O propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reino de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Que estado de anarquia é esse? Ali em Juízes, no capítulo 21, versículo 25, que é o último versículo de Juízes. Nós vemos ali que a Bíblia Sagrada nos diz que não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Isso, irmãos, é realmente um estado de anarquia. Cada um fazia o que queria, cada um fazia o que achava que estava correto. Mas o que deu errado naquela situação?
Lembremos que naquele período, o governo não era monarquia, o governo era teocracia. O que é a teocracia? O governo do povo através de Deus. Deus era o governante. E quem é que Deus usava? Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, Deus começou usando Moisés. Depois Deus transferiu para Josué. E a partir daí, quando eles entraram na Terra Prometida, no meu entendimento, a responsabilidade cairia sobre os sacerdotes, porque os sacerdotes seriam aqueles que estariam em contato direto com o Senhor. E nós veremos aqui no livro de Samuel que até a classe sacerdotal estava comprometida. Ou seja, não havia mais referência nenhuma para aquele povo de como deveriam servir ao Senhor. O problema não é que não tinha rei. O problema é que o sacerdote não exercia a sua influência sobre o povo, não exercia a sua posição de liderança espiritual. O sacerdote deveria ali exercer uma posição de liderança espiritual, porque ele estaria diretamente em contato com Deus. E no governo teocrático, quem que deve se manifestar? Aquele que está mais perto de Deus, aquele que está em contato de Deus, que no caso seria o sacerdote. Mas o sacerdote, o levítico, estava comprometido, como vemos em 1 Samuel, estaremos falando um pouquinho mais para frente. Então, os irmãos, os israelitas perderam a referência, perderam completamente o contato com Deus, e por isso cada um fazia o que achava melhor. E por isso que a Bíblia diz em Juízes que cada um fazia o que achava melhor, ou seja, era um estado de anarquia. Só que Samuel vai atuar justamente nessa transição entre o governo teocrático e a monarquia. Ele está justamente fazendo uma ponte entre estes dois tipos, entre esses dois sistemas de governo humano. Continuando então, uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam é que o obedecer é melhor do que sacrificar. Um versículo bastante conhecido, onde Samuel repreende Saul por causa dos seus sacrifícios, por causa daquilo que ele disse, que separamos o melhor para sacrificar ao Senhor. E Samuel lhe repreendeu duramente. Melhor é obedecer do que sacrificar. Para o tópico 2, irmãos, autoria e data dos livros de 1 e 2 Samuel. Subtópico 1, título e autor. O nome Samuel significa nome de Deus, e o título dos livros que levam o seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Mas o que vem a ser, irmãos, protagonista? Protagonista, segundo os dicionários, é a personagem mais importante em uma história. Porém, aqui nós vemos que Samuel, apesar de ter um protagonismo, apesar de ter uma importância na história, ele não é o único. Então, não pode se dizer que ele seria o protagonista, mas sim um dos protagonistas. Porque, como dissemos, ele é muito importante, sim, mas a história dele se estende por uma parte dos 2 livros. Não abrange a totalidade dos 2 livros. Se não me engano, vai até o capítulo 25, a última referência de Samuel. E depois nós encontramos Saul e depois nós encontramos Davi. Então, esse protagonismo de Samuel não pode ser considerado único, Ele não pode ser considerado o único protagonista, e sim dividindo esta posição também com Saul e também com Davi. Continuando, segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as 2 obras são anônimas, assim como os outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor, e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Este fato é possível, pois, de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que se sucediam, segundo está dizendo em 1 Crônicas 29 e 29. Essa questão da autoria, meus irmãos, é uma questão bastante polêmica. Eu andei olhando pelos livros, pelas literaturas e tudo mais,
e não há um consenso em relação a essa questão de Samuel. Encontramos algumas coisas apontando para esse lado. Então, eu acho bastante complicado você afirmar categoricamente que o livro foi escrito por Samuel, Natã e Gade. Para vocês terem uma ideia, eu encontrei até uma outra referência na Bíblia de Estudo Dake, onde na introdução no primeiro livro de Samuel diz, né, que esses livros foram escritos por Samuel, Davi, Natã e Gade, né? Só que esses livros foram organizados pelo profeta Isaías, lá pelo ano 745 a.C. Então vejam, irmãos, que tem bastante controvérsia nessa questão de quem realmente escreveu o livro. Se é anônimo, né? Se é desconhecido como anônimo ou desconhecido, como diz o comentarista, ou se realmente foi Samuel, Natã e Gade que escreveram, ou se Davi também participou da escrita e depois foi montado e publicado por Isaías. Enfim, nós temos bastante especulações por aí. Mas para nós, na realidade, não importa muito quem escreveu. O que importa é que os livros estão aí para serem estudados, os livros estão aí para serem observados com carinho e podemos extrair muitas lições importantes para as nossas vidas neles. Subtópico 2, a data dos livros. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 970 a.C. Esta data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Assim, crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 a.C. e começou a exercer a função de líder provavelmente no ano 1070, depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 e 970 a.C. Assim, podemos avaliar que o período geral dos livros de 1 e 2 Samuel é de aproximadamente 130 anos. Então, meus irmãos, vejam que essa questão também de datas é bastante complicado, porque também não se chega a um consenso, não se chega a ter uma certeza absoluta. Tudo isso aqui é só, como é que eu posso dizer? É o que as pessoas falam, é o que os estudiosos chegam à conclusão, mas como eu disse, não é um consenso. A nós também cabe entender que aqui é a história da palavra de Deus, é a história desses homens de Deus, e essa história pode nos ajudar. Se realmente foi 130, se foi 150, foi 200, enfim, para nós não importa muito. Importa que nós extraiamos dela lições importantes para as nossas vidas. Continuando então, terceiro, a situação espiritual. Samuel cresceu em Siló. Nesse lugar praticavam-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. Em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos nos lembrar que aquele tabernáculo que foi construído por Bezalel e Aholiabe lá no deserto, agora estava em Siló. Siló havia sido colocado como centro nacional, né, o centro espiritual da nação de Israel, porque ali estava o tabernáculo, o centro da adoração a Deus. Então Siló podia ser considerada a mais importante cidade de Israel. Ali era o centro de adoração a Deus. Porém, os filhos de Eli haviam se corrompido grandemente, profanando as ofertas trazidas pelos filhos de Israel e também praticando a prostituição. A Bíblia fala que os filhos de Eli se deitavam com as moças que ficavam ali rodeando o templo, ou seja, praticavam também a prostituição. Além de profanar o sacrifício, eles também praticavam o sexo ilícito ali com aquelas moças. Vejam a situação degradante que estava o sacerdócio naquele período. Quem via tudo isso, quem contemplava tudo isso, passava, como disse o próprio Senhor Jesus agora, muito tempo depois, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que moral havia num sacerdote que profanava as ofertas
e também se prostituía. Não havia moral nenhuma, ou seja, os representantes de Deus naquela época estavam sujos, manchados. E por conta disso, isso é entendimento meu, o temor de Deus foi desaparecendo no meio daquele povo. Por quê? Porque não havia exemplo entre aqueles que se relacionavam com Deus, entre aqueles que estavam, entre aspas, fazendo a ponte entre Deus e o povo. Perdeu-se então toda a referência, toda a reverência e todo o temor. Continuando, a idolatria e a imoralidade eram pecados dominantes na nação. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos filhos, honrando-os mais do que ao Senhor Deus. Ele não lhes aplicou a disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos de seus filhos. O povo, na realidade, meus irmãos, estava entregue à idolatria por conta da absoluta inexpressão, ou seja, irrelevância, por conta da absoluta, como que eu posso dizer? Mais do mesmo, vamos dizer assim. Eles não faziam diferença nenhuma na vida do povo. Não eram inspiração, não eram exemplo, não podiam ser seguidos. E por isso, o temor de Deus, como já falei anteriormente, foi se acabando. E a idolatria entrou com força. Na realidade, o povo de Israel sempre teve problema com idolatria, desde que saíram do Egito. Sempre teve problema com idolatria. O momento em que eles foram curados, entre aspas, da idolatria, foi quando eles foram deportados para a Babilônia. Ali, naquele período, eles foram curados da idolatria. Mas até então, sempre o povo de Israel teve problemas com idolatria. Continuando então, este quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. O que seria, irmãos, essa questão da religiosidade aparente? Seria simplesmente faz o que a religião, entre aspas, pede, mas simplesmente mecanicamente. O que significa a espiritualidade superficial? É aquele mais ou menos. Tá bom, vamos cantar aqui, vamos fazer uma oração ali, mas coisas sem aplicar o coração. E o sacerdócio descomprometido com Deus é justamente o que acontecia com Ofni e Finéias, pois eles estavam mais interessados no seu bem-estar do que realmente em servir a Deus. Pensem, irmãos, nessa situação desses dois sacerdotes. Hoje em dia nós gostamos, de ir numa churrascaria, comer uma carne e tudo mais, mas a Bíblia fala que esses rapazes, eles gostavam muito de churrasco. Ofni e Finéias gostavam bastante de churrasco. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando os israelitas levavam o seu sacrifício para apresentar ao Senhor, eles não queriam nada cozido, eles queriam a carne crua passar no fogo. Então eles avançavam em cima dos ofertantes, e a Bíblia fala que o moço do sacerdote ia lá com um garfo, metia na panela e tirava o que saía para que o sacerdote fosse comer, uma carne assada no fogo, na brasa. Então eles gostavam muito de churrasco. Não que comer carne assada seja ruim, mas percebam, era a profanação de uma ordem, de uma ordenança de Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que o sacrifício eram coisas santíssimas ao Senhor. Porém, eles profanaram. Então, por isso, aqui nesse sacerdócio descomprometido com Deus. Ou seja, faziam o que queriam. Administravam o sacerdócio para o seu próprio benefício e não para servir ao Senhor. Nesse ambiente foi que Samuel cresceu, mas pela misericórdia de Deus se manteve fiel, servindo ao Senhor. Louvado seja Deus. Para o terceiro tópico nós temos a teologia nos livros de Samuel. Primeiro subtópico, profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1 e 2 Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação, que estão patentes em 1 Samuel 7:12,
7 e depois do capítulo 12, e depois também no 2 Samuel, capítulo 17. O que acontece, meus irmãos? Em 1 Samuel 7 encontramos a exortação de Samuel a que o povo se voltasse para Deus, abandonando a idolatria. 1 Samuel 7 foi quando Israel havia acabado de perder a batalha, os filhos de Eli morreram, Eli morreu também, e o povo se entristeceu bastante. Em 1 Samuel 7 encontramos a exortação de Samuel para que o povo se arrependesse, para que o povo deixasse a idolatria, para que o povo se voltasse para o Senhor. E ali, irmãos, houve um convencimento, ou seja, uma conversão, um arrependimento do povo. E o povo passou ali, naquele momento, a servir ao Senhor. E por conta disso, Deus usou Samuel grandemente para conseguir uma vitória sobre os filisteus, que eram o povo, que eram as pessoas que mais apertavam, mais sufocavam os israelitas naquele período, eram os filisteus. E por conta da mudança de atitude do povo, do abandono da idolatria e começarem a servir ao Senhor, através de Samuel, Deus deu-lhes uma grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Já em 1 Samuel 12, Samuel entrega definitivamente o seu cargo. Ele já havia colocado Saul, já havia ungido Saul como rei, havia colocado Saul lá, e ali no 1 Samuel 12, ele entrega definitivamente o seu cargo de líder sobre Israel, até questionando, se alguém tinha alguma coisa para lhe repreender, se ele levou vantagem sobre alguma coisa, enfim. Ele abriu o coração lá e falou, olha, se apresente aí de quem eu tomei boi, de quem eu tomei ovelha, de quem eu tomei presente para perverter a justiça. Graças a Deus, meus irmãos, Samuel iniciou o seu ministério e terminou o seu ministério limpo, sem nada que o desabonasse. Glórias ao nome do Senhor. E por fim, 2 Samuel 17, encontramos a história da perseguição pela perseguição de Absalão a Davi, o seu pai. Tudo isso por conta do pecado de Davi. Então, irmãos, essas 3 situações foram situações decisivas para Israel. Primeiro, a questão da conversão. Depois, Samuel entregando o seu ministério, a sua liderança espiritual. E depois, a perseguição de Absalão a Davi, para poder matá-lo por conta do pecado de Davi. Então, 3 situações que, segundo o comentarista, são fatos marcantes, mudanças históricas na estrutura social da nação de Israel. Continuando então, subtópico 2, em busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Por isso ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Meus irmãos, aqui é um ponto bastante... nós precisamos parar para pensar. Por quê? O fato que desencadeou, ou seja, o fator motivador que levou o povo, entre aspas, a pedir um rei, foi uma decepção com os filhos de Samuel. Não foi só isso. Também foi um medo, porque os inimigos estavam se mobilizando para invadir, para fazerem guerras a Israel, e o povo ficou temeroso. Mas uma decepção com os filhos de Samuel também ajudou nessa questão de eles pedirem para si um rei. Samuel estava já velho e ele havia nomeado os seus filhos para serem juízes, para exercerem a função de juízes na cidade de Berseba. Samuel morava em Ramá, só que os seus filhos exerciam a sua função de juízes lá em Berseba. Só que a Bíblia fala, meus irmãos, que os filhos de Samuel não estavam preparados para exercer esta função. Acabaram aceitando presentes, ou seja, entre aspas, suborno. E a Bíblia fala que eles passaram a deturpar a justiça, ou seja, favorecer quem lhes dava presente, favorecer quem lhes subornava. E os anciãos de Israel viram essa situação, se reuniram e decidiram pedir um rei, pedir para que Samuel lhes nomeasse um rei. Então percebam que
os filhos de Samuel, as atitudes dos filhos de Samuel ajudaram ou corroboraram sobre esta questão dos israelitas pedirem um rei para si. Não foi simplesmente por desobediência. Não foi simplesmente, de repente eu decidi. Não, infelizmente, felizmente Samuel foi um homem íntegro. Como diz alguém, né? Teve uma vida ilibada, ou seja, íntegra do começo ao fim. Porém, os seus filhos deram essa escorregada. Porém, meus irmãos, como dissemos, não é por conta do erro de uma pessoa que você vai condenar um sistema de governo. Os sacerdotes lá atrás, antes de Samuel, não exerceram a sua função corretamente. E por conta disso, será que devemos condenar o sistema de governo? De forma nenhuma. O erro não está na forma de governo, o erro está na pessoa que não exerceu a sua autoridade. E é a mesma coisa aqui. O pessoal viu os erros dos filhos de Samuel, ao invés de consertar o erro, ao invés de, continuar no mesmo sistema e levantar uma outra pessoa que fosse mais justa, decidiram simplesmente pedir para si um rei. Toda essa questão está escrita ali no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. Continuando então, como homem de Deus, Samuel declara sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. Conforme falamos, ele fez o balanço, né? Se apresente aí de quem eu tomei o boi. Se apresente aí e mostra aí quem eu tomei presente. Então ele deu o relatório do seu ministério. Continuando, assim ele pediu que o povo considerasse o que o Altíssimo havia feito por eles, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus. Aqui, meus irmãos, nós vemos que Samuel se entristece por essa questão do povo ter pedido um rei para si. Samuel se sentiu rejeitado pelo povo como líder. Mas vamos entender, não estou defendendo os israelitas, mas ele já havia dado parte da sua autoridade para os seus filhos. Não era ele apenas o líder, ele deu autoridade para os seus filhos e os seus filhos não foram sinceros e retos como ele foi. Mas mesmo assim ele se sentiu rejeitado. Isso o entristeceu muito. E ele foi orar ao Senhor por conta disso. E sabe o que o Senhor falou para ele? Diz para ele que o povo não estava rejeitando ao Samuel, ao profeta, que o povo estava rejeitando o governo do próprio Deus. Então o Samuel estava triste por quê? Porque achou que ele estava sendo rejeitado. Mas na realidade o povo estava rejeitando o próprio Deus. O povo estava dizendo, não queremos que Deus governe sobre nós, queremos que um rei governe sobre nós. Então, o povo não rejeitou a Samuel, o povo rejeitou ao próprio Deus. Mas vocês sabem de uma coisa? A Bíblia já mostrava que isso iria acontecer. A Bíblia já mostrava que o povo iria pedir um rei para eles. Na realidade, isso já estava determinado na lei. A própria lei já havia menção sobre essa questão do povo querer um rei depois que entrasse na terra prometida. Vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 e 15. Deuteronômio 17, versículos 14 e 15. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus para e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Então vejam, meus irmãos, Deus já havia previsto isso, que o povo iria rejeitá-lo e iria buscar colocar um rei sobre eles. E aqui, em Deuteronômio, Deus, inspirando a Moisés, deu-lhes as orientações sobre como escolher esse rei. Vejam que Deus tremendo, vejam que Deus onisciente e maravilhoso. Louvado seja o nome dele para sempre. Continuando, subtópico 3, os alicerces da dinastia davídica.
No capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor. Na verdade, nesse texto, irmãos, Deus fala a Davi que lhe estabelecerá a dinastia. O que é uma dinastia? Deus estava dizendo para ele que os filhos de Davi seguiriam ou sucederiam, ou seja, estariam no trono após ele, desde que estes filhos obedecessem aos mandamentos do Senhor. Então veja, Deus estava dizendo para Davi que os filhos de Davi ocupariam o reino, dominariam Israel, desde que eles obedecessem aos mandamentos do Senhor. Veja que interessante. Deus estava falando para tempos futuros a respeito de Davi. E essa promessa, esse compromisso que Deus assumiu, se cumpriu literalmente quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, porque Ele é o filho, entre aspas, de Davi, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, a Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade, e os israelitas foram humilhados em terras estranhas. Acontece, meus irmãos, que isso também já estava previsto. Na resposta de Deus à oração de Salomão na consagração do templo, Deus já respondeu dizendo que se Salomão e os seus filhos não o obedecessem, ele destruiria aquele templo, o que acabou acontecendo como nós vimos. A palavra de Deus tem que se cumprir nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, no tópico 4, Samuel, o divisor de águas. Um momento de crise espiritual. Samuel aparece no cenário bíblico veterotestamentário no momento de uma grande crise espiritual. Vejam, meus irmãos, Samuel foi criado no mesmo ambiente em que viviam Ófni e Finéias. Porém, Samuel não se deixou corromper. Samuel seguiu firme. Samuel seguiu certo na sua vida com o Senhor, reto, obediente na sua vida com o Senhor, mesmo estando num ambiente altamente corrupto, altamente, podemos dizer, desprezível. Mas Samuel se manteve íntegro, se manteve sincero e foi grandemente recompensado por Deus com uma chamada para substituir Eli, para ser realmente o primeiro profeta em Israel. Vejam que coisa maravilhosa. Foi coroado por Deus com uma chamada linda, por conta da sua obediência, da sua sinceridade. Continuando, o trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Na realidade, meus irmãos, como já comentamos, essa transição foi meio que, entre aspas, na marra. Por quê? Porque os filhos de Samuel foram rejeitados. E por conta disso, os israelitas, os anciãos, pediram que Samuel lhes ungisse, lhes indicasse um rei. Então essa transição não foi porque Samuel quis, mas foi meio que forçada por conta, como eu já disse anteriormente, do medo dos israelitas, porque as nações estavam se mobilizando para a guerra e eles não tinham um líder, e também por conta das atitudes dos filhos de Samuel. Então, Samuel, como disse anteriormente, atuou justamente nessa transição. Nós vemos que Samuel foi o último dos juízes, justamente entre o período dos juízes, que cobriu todo aquele período, né, desde que Israel entrou na terra prometida, quando morreu Josué, até justamente o nascimento de Samuel. Esse período é compreendido como o período dos juízes. Então, Samuel foi o último juiz e também o primeiro profeta. Então, ele atuou ali na transição, entre uma fase e outra. Continuando,
Assim, ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Só que, irmãos, vejam, olhando com bastante detalhe para a história de Samuel, nós vemos que ele foi uma pessoa bastante influente, mas uma das maiores obras que Samuel fez foi justamente aquela vitória que Deus deu aos israelitas por intermédio dele, ali no livro de Samuel, se não me engano, no capítulo 7. Ali foi a obra mais vultosa, vamos dizer assim, a obra mais de grande abrangência, foi uma vitória na batalha. Porém, Samuel, a Bíblia fala que ele julgava Israel. Ele não era general, ele não era, vamos dizer assim, um comandante de guerra. Ele estava ali para julgar, estava ali para orientar, ele estava ali para julgar, para orientar, para ajudar as pessoas a entenderem a vontade de Deus, e atuava como profeta. Então ele não tinha assim aquele desempenho de um general, ele não tinha assim aquele desempenho de um rei, mas ele era um servo de Deus, que a Bíblia fala que ele julgava. Ele estava ali para orientar o povo como eles deveriam servir ao Senhor, como é que eles deveriam se portar como servos de Deus, que no meu entendimento também é uma função de suma importância. Precisamos, irmãos, de pessoas que nos digam como devemos servir a Deus de forma correta. Os líderes, na realidade, estão aí para isso. Os líderes estão para nos orientarem. Eles são, como falamos na lição do trimestre passado, são os mordomos levantados por Deus para dar a nós, os servos, a alimentação. E o que significa esta alimentação? Justamente para nos prover as coisas espirituais de acordo com a nossa necessidade, porque eles têm acesso à despensa de Deus. Eles estão administrando os bens de Deus nessa terra. E nós, como seus conservos, recebemos das mãos dele a orientação, recebemos das mãos deles o alimento. Então, o povo precisa, todos nós precisamos de liderança. Ninguém, irmãos, pode ficar sem liderança. Ninguém pode ficar sem alguém que o oriente. Mesmo pastores presidentes precisam ter alguém para que lhes oriente. Nem que não seja um outro pastor, que seja o seu pai, que seja o seu avô, que seja alguém que lhe respeite. Todos nós precisamos ter alguém para nos orientar. Todos nós. Não há ninguém que seja autossuficiente. Continuando então. Segundo, o líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes, como falamos anteriormente. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Como falamos, Samuel foi o último juiz em Israel, antes do estabelecimento da monarquia. Só que também, como falamos anteriormente, ele foi o último juiz, mas ele podia ser chamado do primeiro profeta. Por quê? Porque através dele os reis foram ajudados. Através dele, os reis receberam instrução de Deus. Através dele, não apenas dele, mas dos profetas. Os reis podiam consultar a Deus para descobrir qual era a vontade de Deus em relação a muitos assuntos. Então, Samuel, ele foi o último juiz, como já falamos, mas ele também foi o primeiro profeta, estabelecendo, como disse o comentarista, as bases, o fundamento para o trabalho do profeta, no meio dos reis e dentro da nação de Israel. Continuando, posteriormente, os profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo um conjunto de conselhos para a casa real em Israel. Com Samuel, aprendemos que a chave para alcançar a estabilidade e a prosperidade no ministério é confiar em Deus e depender de seu favor. Aqui, meus irmãos, para encerrar, eu gostaria só de fazer um acréscimo. Aqui o comentarista fala, que para alcançar estabilidade, processo e prosperidade no ministério é preciso
confiar em Deus e depender do seu favor. Só que existe mais uma situação colocada pela própria Bíblia Sagrada para que possamos ter sucesso como servos de Deus. E sabe o que é? Conhecer e obedecer a palavra de Deus. O primeiro passo é conhecer. O segundo passo é obedecer esta palavra de Deus. Vocês lembram o que Deus falou para Josué? Que lesse as Escrituras todos os dias, para que aprendesse as leis e obedecesse e fizesse segundo os seus mandamentos. Porque aí, depois que ele aprendesse e obedecesse, aí sim o seu caminho ia ser próspero. E tem uma outra situação em relação à leitura das Escrituras. Em Deuteronômio 17, o mesmo capítulo que fala lá que nós lemos anteriormente, onde já havia previsto que os israelitas iriam pedir para ser um rei, ali, meus irmãos, existe uma orientação uma ordenança sobre a leitura da Bíblia, leitura das Escrituras. Deuteronômio 18 e 19 diz assim: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Então veja, meus irmãos, não é apenas confiar e depender de Deus. Precisamos também ler e cumprir a sua palavra. Aqui nós temos duas ordenanças. A ordenança para Josué: e o terá consigo todos os dias, e o lerás todos os dias da sua vida para que aprenda. E em Deuteronômio 17 fala que o rei de Israel deveria ter uma cópia da lei e deveria lê-la todos os dias para que pudesse prosperar na sua vida como rei. Isso, irmãos, que fica de exemplo para nós. Precisamos ler a Bíblia Sagrada todos os dias. Não apenas lê-la, mas aplicá-la, obedecê-la, amá-la de todas as nossas forças, porque ela é a palavra de Deus e pode fazer grande diferença nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Finalizando então a conclusão, os livros de 1 e 2 Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica. As muitas histórias apresentadas nesses livros revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Que Deus nos ajude, irmãos, nesse trimestre, a extrair o máximo possível de lições desses dois livros que são, assim como toda a Bíblia, maravilhosos. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença até aqui conosco até agora. Nos ajude com as vossas orações. Graça e paz e que Deus nos abençoe.